Em momentos como esse, eu gosto de me apegar a algumas frases famosas e muito conceituadas para poder buscar uma explicação a respeito do porquê as coisas acontecem como elas acontecem. E eu acho que nesse momento a melhor frase que ilustra tudo que o santista está passando é a seguinte, e aí vocês me perdoem porque eu não tenho o autor dessa frase, mas a frase é: todo castigo para corno é pouco. E eu acho que essa filosofia super elaborada que eu acabo de dividir com vocês explica muito o momento desse time que simplesmente se recusa a ter convicção. Não só o time, como o clube. E aí, claro, mais claramente colocado como o seu presidente, na figura do seu presidente. O Marcelo Teixeira representa toda essa desgraça que está acontecendo com o Santos, premiada ontem com um humilhante 6-0 para o Vasco. Para o Vasco. A gente não perdeu. Houve um tempo em que o Santos era achacoalhado, né, pelo Barcelona. O Santos perdia um jogo dentro da Vila de 6 do Palmeiras, que entrou para a história lá em 90 e poucos, 96. O Santos já levou 7 do Inter jogando fora de casa, sem goleiro, que o Santos inovou mais uma vez e foi para o Beira-Rio jogar sem goleiro e tomou 7 na cabeça. Mas ontem não tinha a ver com falhas táticas. Tinha simplesmente a apresentação do vai chegar uma hora que vai acontecer e vai dar muito errado. O Santos não perdeu pro Vasco por 6-0 num jogo totalmente aleatório em que nada deu certo para o Santos e tudo deu certo para o Vasco. O Vasco foi competente a ponto de explorar as fragilidades que há 3 rodadas todo mundo fala que uma hora vai dar errado. Foi assim com o Juventude, foi assim com o Cruzeiro e foi assim contra o Vasco. O Santos, durante essa trajetória do Kleber Xavier, cansou de ter jogos em que foi amassado pelo adversário, mas o Brasão salvou e o Santos arrumou um gol e aí acabou ganhando o jogo. Ontem aconteceu que o Brasão não foi suficiente, dentro da genialidade que é o Brasão de conseguir pegar bolas bem complicadas. Então, assim, não dá para falar que ontem o Kleber Xavier foi mal. Ontem, na verdade, o Kleber Xavier fez uma das jornadas dele mais regulares. Ele fez bosta no começo e ele fez bosta no segundo tempo. Fez bosta na escalação, fez bosta no primeiro tempo e fez bosta no segundo tempo. Então, na linha, ele foi super coerente. Da bobagem que ele começou a fazer, ele levou até o final. E deu no que deu. O Kleber faz escolhas que deixam comprovado a incapacidade dele em ser técnico de um time de primeira divisão de futebol. E aí, volta a frase filosófica. Todo castigo para o corno é pouco. Por quê? Porque um clube que acha que consegue colocar um estagiário sem experiência nenhuma como líder de um grupo de jogadores, sem esse cara ter mostrado absolutamente nada em nenhum momento da carreira. Porque, na minha cabeça, eu acho que quando essa conversa do Kleber Xavier chegou, eu acho que tinha alguma coisa no tipo assim. Vocês lembram quando o Guardiola começou? O Guardiola não era o assistente do Rijkaard? E aí, no ano seguinte, ele virou técnico e aí ele virou o Guardiola? Cara, a gente tem o Tite. E tem um cara que é auxiliar do Tite há muito tempo. Esse cara é o Guardiola brasileiro. E pode soar maluco, mas eu tenho certeza que essa foi a conversa. A gente tem que oxigenar a linha de técnicos brasileiros. A gente tem que trazer alguma coisa, alguém com uma ideia diferente. E trouxe. Realmente, a ideia de jogo do Kleber Xavier é muito diferente. Até para o esporte que ele pratica. Então, a escolha da diretoria pautada em nada deu em nada. E aí você tem uma certa lógica de execução. A segunda parte é todo castigo para corno é pouco quando você
ganha do jeito que ganhou do Cruzeiro e você só tinha a obrigação de ganhar de 1-0 jogando em casa com tudo favorável. Por que que o castigo para aqueles 55 mil cornos que estiveram ontem no estádio foi tão pesado? Porque esses caras pagaram 300 conto para ver essa bosta de time. Um time que não tem nada, que não tem repertório nenhum. Ganhou os jogos fora de casa porque jogava reativamente. Quando teve que propor jogo, não aconteceu nada. Como isso vem acontecendo, ó, há muito tempo. Os 10 últimos técnicos do Santos provavelmente jogaram todos assim: 4-3-3, contra-ataque e torce para ter um jogador iluminado no dia. E aí você escolhe quem foi variando entre protagonista nesse tempo todo. O, o cara que foi ao campo ontem, ele merecia o dinheiro dele de volta com juros e correção, tá? É um absurdo o que aconteceu ontem. O cara que ficou até o final, ele deveria receber o ingresso em dobro. O cara que saiu no começo, beleza, recebe só o valor do ingresso. O cara que ficou até o final recebe duas vezes. Ah, e aí, o ponto é, o cara vai no estádio e ele claramente consegue escalar o time melhor que o técnico. Quantos vídeos eu já fiz aqui de outras escalações que eu teria feito que mudariam a maneira do Santos jogar e o cara que treina todo dia com semana cheia não consegue. É o típico caso do técnico que, quando tem tempo para trabalhar, piora o time. E foi exatamente o que aconteceu. Teve um lampejo contra o Flamengo, teve um lampejo contra o Cruzeiro e tinha tido um lampejo anteriormente contra o Fortaleza. E só. O Santos tinha a opção de olhar para cima na tabela, ao final dessa rodada, com uma vitória que fosse de 1-0, jogando mal, mas não conseguiu. Perdeu e agora vai brigar. E assim, a realidade é: a gente acordou no domingo pensando que ia disputar uma pré-Libertadores e acordou na segunda tendo certeza que a briga é pelo rebaixamento. Esqueçam qualquer outra coisa que não seja briga contra o rebaixamento. Vai brigar contra o Corinthians, vai brigar contra o Vasco, vai brigar contra o Juventude, Grêmio, esses caras todos. É esse o campeonato. O Neymar vai ter, e aí usando agora a frase todo castigo para o corno é pouco, com o Neymar. Vai, o Neymar vai disputar algo inédito na carreira, que é uma luta contra o rebaixamento. Ao longo da carreira, o Neymar sempre fez escolhas ruins profissionalmente. E o Santos vai conseguir ser a pior escolha da história da carreira do Neymar. Onde talvez ele pudesse ter mais tranquilidade para fazer a recuperação dele, é onde ele vai encontrar o maior caos da carreira dele, podendo ser coroado com o rebaixamento. E para fechar, tema de técnico. Todo castigo para corno é pouco. A diretoria do Santos não tinha convicção em trazer um técnico, em trocar, porque acreditava no trabalho do Kleber. Aí o Kleber ia lá, ganhava um jogo fora totalmente aleatório e ficava mais uma rodada. Aí eles resolvem falar com o Sampaoli. E meus amigos, o Sampaoli, infelizmente para nós, tem internet e televisão em casa. Se antes dessa desgraça de ontem ele tivesse falado, eu só preciso de 2 zagueiros, hoje vai acontecer que ele vai chegar e falar assim, eu preciso de 11 reforços. 11. Porque eu não vou botar a minha cara para cair, para ser o técnico que foi rebaixado com o Neymar no time. Por quê? Porque esse time é todo descaralhado. A proposta para o São Paulo precisa ser: me fala a quantidade de reforços nós vamos trazer, e aí o Alexandre Matos que se exploda para fazer, o Marcelo Teixeira se exploda para arrumar dinheiro. Por que ele não vende o clube agora para o Neymar pai? E aí deixa o Neymar pai é, comprar os reforços. E aí, ele não só tem agora a faca e o queijo na mão para negociar mais pesado com o Santos, como ele tem todos os argumentos para falar assim: eu não vou pegar esse trabalho no meio do caminho com essa desgraça que vocês arrumaram aí. Vocês botaram o estagiário para rodar meio campeonato, agora é vocês que se virem com essa porra aí. E ele tá certo. Qualquer profissional, fosse qualquer outro segmento, você é convidado para ser o, sei lá,
o diretor de operações do Santos Futebol Clube, você fala assim, eu não vou tentar isso aqui não. Isso aqui não. Tá tudo destrambelhado, vocês vão botar na minha culpa ainda o resultado ruim que vai acontecer porque esses bando de tonto que tava aqui não conseguiu fazer um trabalho direito? Não, não, não. Eu tô fora. Eu tenho dignidade. E é importante ter dignidade. O Santos perdeu a dignidade ontem. Total. Mas enfim, acho que agora a coisa complicou de vez. Repetimos os erros de 23. Folha alta, time desbalanceado, vivendo de técnicos ruins, atrás de piores, sem grana e sem perspectiva e sem estratégia para tentar melhorar. O Santos não tem nenhum plano de guerra para tentar se salvar. Hoje o plano tem que trazer o São Paulo. Se hoje, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, o São Paulo vai falar assim: agradeço a oportunidade, mas não. Me chamem no começo da temporada se o Santos se salvar. É isso que vai acontecer. E aí vão tentar ir no Voivoda. E o Voivoda vai ser o mesmo caso, não do Kleber Xavier, mas o mesmo caso do Caixinha. É um técnico que é muito bom, mas nunca teve um time tão grande numa situação tão ruim para dirigir. Você pode até falar, mas ele pegou o Fortaleza e tirou de uma situação de rebaixamento e colocou na Libertadores, de um elenco que ele já conhecia e que ele conseguiu montar. Última para fechar. O que o Santos tem que fazer para atrair o São Paulo e não receber esse não que ele vai receber? Dá os reforços, dá uma folha A4 para ele em branco e fala assim: escreve o nome de todos os jogadores que você não conta nesse elenco que a gente vai desligar, ou vai afastar, ou vai fazer o que quiser. E põe preço no quanto você vai vir aqui, quando você chega. É isso. Qual que é a premiação se você salvar o time do rebaixamento? O São Paulo não vem para botar o Santos na Libertadores. O São Paulo vem para salvar o time do rebaixamento. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a quem acreditou que um estagiário poderia fazer um trabalho de gerente. E parabéns a essa diretoria que quer ver o Santos assim, em Santos, bonitinho, guardadinho ali, para que eles possam usar de plataforma política.